Ver se entra mais alguém aqui. Vamos já dar início. É, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13, fala: irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficar tristes como os que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Verso 15: pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui é uma carta de Paulo à igreja de Tessalônica e vemos aqui a questão, uma igreja que Paulo, de uma certa maneira, ele elogia esta igreja, pois ele diz que esta igreja ela é tida como exemplo para os fiéis na Macedônia. Pois bem, o versículo de número 13 fala a questão acerca dos que já dormem, dos que já não estão mais entre nós, né? Então, acerca dos que já dormem, esta expressão refere-se aos crentes que já tinham morrido e cujas almas estavam no céu. Não significa que os mortos estejam conscientes como um tipo de sono da alma. Então, aqui nós entendemos que os tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos. Então, tudo isso, ao que parece, eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito depois da vinda, depois da vinda de Cristo. Então, e Paulo ele traz essa questão sobre o arrebatamento. A Bíblia é bem clara em dizer para nós que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles até os ares ao encontro do nosso Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pois bem,
Então ele diz essa questão que quando ele diz que muitos não têm mais a esperança, entendemos que muitas pessoas não acreditam mais na vinda do Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que não estão mais aguardando a vinda de Cristo. Mas é a promessa dele, a vinda dele, em buscar a sua igreja, em buscar o seu povo, em buscar aqueles que estão olhando para as profecias bíblicas. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja. Jesus em breve voltará para levar os santos para a nova Jerusalém. Jesus em breve voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, quando ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estiverem aqui, para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que já morreram. Foi o que eu acabei de dizer. Aqueles que morreram em Cristo, pessoas que não estão mais entre nós, que morreram, vamos dizer, crentes no Senhor Jesus, mas que não estão mais entre nós, essas pessoas no dia do arrebatamento, elas vão ressuscitar primeiro, depois os que estão vivos serão arrebatados juntamente com eles a se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então, e quando o Senhor vier, nosso corpo será transformado, em um corpo glorioso, assim como o corpo de Cristo. Assim como o corpo de Cristo. Então entendemos que Paulo, quando diz essas expressões, ele diz claramente que devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Esse consolo nos traz, Paulo inspira esperança na igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Paulo traz à memória deles que logo, logo Jesus voltará. E o consolo que a igreja tem hoje, um dos consolos, possamos dizer assim, é a esperança da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Então, pense bem. Se Jesus voltar hoje, se a vinda dele for hoje, analise como é que está a sua vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? É uma vida que está agradando a Deus? É uma vida que está agradando ao Senhor? Você pode dizer, acho que estou bem preparado para qualquer tempestade. Até porque sou uma testemunha fiel para o Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho. Vivo uma vida limpa e de moral. Eu dou esmolas, leio a Bíblia e vou à igreja regularmente. Mas você tem agradado a Deus? Você tem agradado ao Senhor? É possível ser um crente e mesmo assim permanecer